Vamos falar sobre a prova da OAB hoje? Vamos! Bom, eu vou trazer aqui para vocês as metodologias que eu utilizo para passar na prova, o que me incapacitou a passar, a não ter passado até agora na prova, né? Eu já prestei a prova 3 vezes, esta vai ser a 4ª vez que eu presto a prova. E é isso, então vamos para o vídeo. As metodologias que eu utilizei foram o livro 5.000 questões, OAB, que é esse livro aqui, OAB de bolso, que é o aplicativo, este daqui, e o curso do SESC, que é este. Bom, eu valido os 3 métodos, eu achei eles formidáveis, porém, gente, a prova da OAB, ela não é somente sobre você ter os melhores cursos na sua mão, as melhores metodologias. Ela também parte da questão psicológica, né? Ou seja, da forma que a sua vida está. Então, o que não me fez passar na prova até agora era porque a primeira vez que eu prestei a prova eu tava com a vida super corrida, nas 2 primeiras vezes, na verdade, né? Eu tava trabalhando em uma empresa quando eu prestei elas. Ali na primeira prova, que foi o meu primeiro contato, eu utilizei a metodologia do livro 5.000 questões. Foi muito bacana a experiência com esse livro. Eu senti que ele te ensina de forma gradual os assuntos. Por exemplo, se você na primeira questão viu um assunto, você vai ver aquele mesmo assunto somente 2 ou 3 questões depois, né? No caso, não é referente ao assunto, mas a aplicação do caso. Você vai ver o mesmo caso, porém com personagens diferentes, 2 ou 3 questões depois. Então isso é muito bacana, porque faz você analisar e refletir se você está aprendendo de fato ou não. Afinal, você já tinha visto anteriormente aquela mesma pergunta. E assim sucessivamente, aí cada vez mais vai ficando difícil. Então ele é um ótimo livro para ser estudado de forma tranquila. Porém, o que eu sinto é que você precisa ter um senso de técnica muito bom para estudar com ele, porque senão você vai se perder. Afinal, ali tem todas as matérias, né, que são solicitadas pela FGV hoje, e fazendo com que sejam 5.000 questões e que a probabilidade de você se perder e você acabar não estudando em sobre algum assunto é bem grande. Então, né, se você for pegar esse livro para ler ele em 1 ano e meio, acho que seja válido, mas ele tem essa jornada um pouco mas faça você mesmo, né? Então você vai precisar, hoje eu vou estudar um pouco disso, amanhã um pouco daquilo. E você precisa ter isso muito aguçado em si. Eu fiz de primeira esse livro, eu peguei esse livro de primeira, eu não tinha tido essa percepção, nem sabia dessas questões antes, então eu fui seguindo conforme o livro foi me passando os assuntos. Foi um pouco prejudicial, sim, mas eu aprendi bastante, porém não foi o suficiente para aplicar na prova da OAB. Mas não foi nem por causa do livro, gente. É como eu estava falando, eu trabalhava numa empresa, eu era preposta, então eu trabalhava de forma interna e externa. Minha vida estava bem agitada, eu acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite todos os dias, conseguia tirar só 1 hora de fato para sentar a bunda e estudar para a prova da OAB, e foi dentro desse sentido. Na segunda vez que eu prestei a prova, eu já acrescentei ali o OAB de bolso, o aplicativo. Por quê? Porque como eu fazia as audiências ali como preposta, eu tinha essa possibilidade de ter o celular na mão e a qualquer momento para fazer as minhas leituras. Então, enquanto eu estava indo, ou estava no Uber, ou eu estava no ônibus, ou eu estava em audiência, eu estava ali sempre em contato com as matérias. Mas, o que acontece? E o que eu sinto, a prova da OAB você precisa de concentração. Não adianta nada você pegar e ler uma questão corrida ali. Você precisa sentar e estudar aquilo, porque você vai acertar e vai errar a questão, mas você precisa absorver de fato o porquê você errou e o porquê que você acertou e os motivos pelos quais isso aconteceu. Então, eu acabei pecando desta forma. Fora que eu também acabei nessa segunda prova engatando um namoro e aí dificultou mais ainda esse processo referente a tempo. A terceira vez que eu prestei a prova da OAB,
eu já acrescentei, que foi agora essa última vez, eu já acrescentei o curso do SESC, que é preparatório. Então, para mim foi formidável. Por quê? Porque ele me ensinou a estudar de fato. Uma vez que eu aprendi a estudar de fato, eu consegui gerenciar um roteiro melhor ali de estudo e visualizar bem os pontos que eu precisava evoluir. E eu estou evoluindo eles. Por exemplo, eu mando muito bem, respondo de forma muito correta as questões referentes à área trabalhista e as questões referentes à área civil, processual civil. Mas o que eu peco em processo penal, direito penal, constitucional, então essas matérias que eu não iria levar como carreira para mim, né? Porque eu quero ser advogada trabalhista e advogada civil na parte direito consumidor, tanto é que hoje eu faço uma pós-graduação já na PUC, Rio Grande do Sul, referente ao direito trabalhista. Isso acabou contribuindo para que eu deixasse certas matérias de lado e trouxesse um conhecimento básico para mim somente para passar ali nas provas da faculdade. Então isso trouxe consequências, né? Que são essas que eu estou tendo que gerenciar agora, que é alguns déficits ali de conhecimentos que eu tenho. Mas qual foi a questão boa depois que eu passei, depois que eu entendi, né? Fiz uma análise dessas duas primeiras provas, né? Fui para a terceira, estudei de forma correta, me apaziguei também a vida. Por quê? Porque eu terminei o relacionamento e me desliguei da empresa, entrei no escritório tranquilo, onde ali eu chegava em 40 minutos, né, em casa, então eu tinha muito mais tempo hábil para estudar, senti a necessidade de mais tempo ainda para estudar, aluguei o WeWork, que é um cowork e que eu vou ficar com eles por muitos anos. Na verdade, eu vou adquirir essa modalidade cowork para minha vida, eu ter um tamanho ali suficiente de ter um escritório próprio ou não, pensamentos futuros, mas para poder atender cliente, né, gente? Mas depois eu trago essa conversa aqui para vocês, porque tem gente que há um pouco dessa dificuldade dimensional do quão é bacana você alugar dessa forma um escritório para você atender seus clientes. Então depois eu trago aqui o que eu penso sobre isso, principalmente depois que eu passar na OAB, para eu ter mais substância na fala. Então, assim, eu aluguei esse escritório, eu aluguei, né, pra ficar frequentando, e isso me facilitou, porque como eu trabalhava na saúde, eu ia ali no escritório da Paulista, eu saía desse CNPJ e ia direto para a Paulista estudar nesse cowork que eu havia alugado. Então, foi muito eficaz para mim e eu consegui pontuar muito na prova da OAB, subi bastante a pontuação. Hoje, como eu estou? Hoje eu não estudo mais pelo livro 5.000 questões, eu estudo somente, não assisto mais os vídeos do SESC, e eu estudo somente através do material que eu imprimi do SESC, né? Que eu imprimi todo o material deles de forma colorida e deixei uma página em branco para essa página servir para mim de escrita. Então, o que eu entendo aqui, eu repasso aqui, faço um resumo do que eu entendi aqui, eu faço um resumo aqui, e isso me ajuda muito a centralizar a informação e também a digerir essa informação e introduzir melhor no meu cérebro, decorar de fato melhor, né? Falando de forma chula, decorar mesmo, porque a gente precisa decorar as coisas também. Então, eu consegui fazer dessa forma e estudo através do OAB de bolso. O OAB de bolso, eu trouxe um outro formato de estudo para ele, ou seja, eu abro um simulado, encerro este simulado, pego as questões ali, abro elas e leio, obviamente, e vejo as questões que estão certas e erradas e depois vou estudar elas. Como assim, Érica? Eu pego aqueles materiais que a OAB de bolso ele fornece, o resumo do porquê a questão estava certa e as outras incorretas, os artigos, a videoaula quando tem, porque não é sempre que tem, mas
Depende da questão, é mais em simulados, tá, gente? Porque eu observei que as questões que ficam ali soltas, né, fora simulados, elas são mais estruturadas ali. Agora, principalmente se foi o último simulado, eu acho que, né, por uma questão de logística também demora um pouco mais para eles subirem as fontes de respostas. Por exemplo, vídeos, né, vídeo é uma coisa mais complexa, mas eles sempre deixam o resumo, os artigos e a explicação ali do porquê uma resposta estava certa e as outras erradas, tá? Então, eu pego dessa forma e faço a mesma coisa que eu faço com o meu livro, com o material que eu imprimi do Seiski. Pego pego meu caderno e escrevo o porquê as outras questões estavam erradas, porquê aquela estava certa, qual é o artigo que abrange, que abraça aquela questão para ela se manter da forma correta. E faço um resumo do que eu entendi do material que a OAB de bolso me fornece. Isso tudo valida o conhecimento para mim, faz anexar melhor as informações no meu cérebro. Então eu consigo entender e trazer mais conhecimento para mim dessa forma bem rústica, bem, como é que eu posso dizer, bem maia, né? Como os astecas e os maias faziam, através da escrita, através do caderno, através do esforço mental para você pensar e raciocinar. Isso, essa metodologia que tá servindo bastante para mim. Tenho tido um aumento gradativo de pontuação, então eu estou muito esperançosa para essa próxima prova, para essa quarta prova que eu vou prestar. Espero muito passar e sair desse ciclo, porque essas provas que eu estou prestando, gente, é seguida, tá? Uma atrás da outra, porque tem gente que espera, faz a prova somente de um em um ano, a cada 2 provas. Eu não, eu vou uma atrás da outra, porque ali eu vou, uma hora eu passo, eu vou acrescentando conhecimento, vou com tudo, e uma hora eu passo. É desgastante, é bem mais desgastante, mas você se mantém no ritmo, você não perde o ritmo. Então foi isso, gente. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Tchau!